Olá pessoal, hoje nós vamos estudar produto escalar e para a gente definir o que é um produto escalar a gente precisa saber primeiro o que é ângulo entre vetores, que a gente vai utilizar para definir produto escalar, ângulo entre vetores. Então qual é a definição de ângulo? Primeiro, ângulo entre dois vetores u e v. A gente vai pegar dois vetores que não são nulos, tá? Esta aqui vai ser a notação que a gente vai usar, o ângulo θ, pode ser qualquer letra grega, tá? Essa é a notação, ang, o v, então ângulo entre os vetores u e v. Qual é a definição? É o menor ângulo formado entre um representante de cada vetor, com o mesmo ponto de origem. Tá? Então, no caso, geometricamente, é assim. Você vai pegar dois representantes, um de cada vetor, e aí você coloca a origem de um na origem do outro. Então, vai ficar assim geometricamente. Tá? Então, nós temos um vetor U, um vetor V, os dois da mesma origem. O menor ângulo, no caso, nós temos este ângulo aqui, teríamos este outro aqui, ó, esse outro maior aqui, que é chamado de suplementar, cuja soma vai dar 360 graus. Então, não é o maior, é o menor, por definição. Tá? Então, visto isso daí, a gente vai fazer alguns cálculos em cima disso geometricamente, porque existem algumas relações com, por exemplo, o ângulo, este vetor e este. Qual a relação que existe, por exemplo? Tá? No caso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai completar aqui um triângulo, ok? E aí a gente pode utilizar o quê? Medidas entre os três lados de um triângulo e um ângulo. Ok? Então vamos pegar aqui completar alguns dados aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar também um representante de U e V que está na origem do sistema tridimensional. Eu só não vou colocar aqui, tá? O X, Y, Z, tá? Para não ficar confusa, muita informação. Então, estes dois vetores U e V, a origem está na origem do sistema tridimensional, no 0, 0, 0. Este aqui é o ângulo θ, então nós temos o vetor U, o vetor V, e a gente pode pegar aqui, tá, o BC ou o CB, tá? Qualquer um dos dois. Tá? Depois a gente pode até mudar aqui, tá, de BC para CB, mas porque existe uma relação entre os três lados de um triângulo e um dos ângulos. Tá? Que no caso aqui, as três medidas dos lados de um triângulo qualquer e esse ângulo, que a gente chama de lei dos cossenos. Qual que é a lei dos cossenos? Vou comentar rapidamente, depois a gente trabalha aqui em relação a esses vetores aqui. Tá? Então, no caso aqui, seria assim a lei dos cossenos. Você pega o quadrado do lado oposto a um ângulo, igual a quanto? A soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo, menos 2 vezes o produto dos lados que formam o ângulo, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. Essa é a lei dos cossenos. Vamos verificar aqui. Tá? Então, nós temos aqui, ó, tá? O tamanho desse vetor aqui, ó, o lado ao quadrado oposto ao ângulo. Então, esse lado aqui ao quadrado. O que é o lado? É a norma do vetor. BC ou CB, tanto faz, tá? Vai dar o mesmo tamanho, BC ou CB. Tá? E na hora da demonstração, tanto faz a gente usar o CB ou BC. Então, ficaria assim. Vou pegar o BC por enquanto. Tá? Então, a norma dele é isso aqui. A norma é o tamanho do lado e ao quadrado. Então, o lado ao quadrado igual a soma dos lados, dos lados que formam o ângulo. Então, os lados são esse aqui, ó, OB e esse vetor OC. Tá aqui, ó, o ponto O e o C. Então, nós temos aqui. Menos quanto? 2 vezes os lados que formam o ângulo. Os lados é o tamanho do vetor. Aqui, ó, o tamanho desse vetor aqui, OB, e o tamanho do vetor OC, ou a norma dele, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Ok? Então, vamos pegar essa mesma fórmula aqui e fazer um desenvolvimento, tá? Para a gente dar uma enxugada nesse. Então, nós temos a seguinte
demonstração nós vamos ter. Então, eu peguei a mesma fórmula, tá? Eu coloquei aqui, repeti. E aí nós temos o seguinte, tá? Nós temos o seguinte. Vamos desenvolver isso daqui, tá? Eu comentei que podia ser o BC ou o CB, então na hora... Então vamos lá ver o que foi trabalhado aqui, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui, tá? Passar negativo esse valor, para cá negativo, para o primeiro membro, tá? O primeiro desenvolvimento. Ok? E aí agora a gente vai fazer a substituição. Ou seja, vamos lá. Então ficaria aqui. Como eu comentei, né? Aqui você vai pegar quem? Quem é BC? É C menos o ponto B. As coordenadas do ponto C menos o B. Só que aqui o C, esse aqui é o C e esse aqui é o B. Bem, mas nesse caso aqui, a norma de BC é a mesma norma de CB. Então, nesse caso aqui, o que está aqui dentro é o CB, tá? Que é o B menos C. Ok? Vamos voltar para cá. Então, tá aqui, tá? O ponto B é o índice 1 e o ponto C é o índice 2. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos... Tá? Aqui estaria ao contrário aqui. Então, é só trocar. A gente pode trocar aqui, tá? Que é o mesmo valor. Então, a norma de BC é a mesma de CB, que foi colocado aqui. Então, vamos lá. Então, é o ponto B menos o ponto C, menos a norma do vetor OB. Por que deu isso daqui? Porque eu vou pegar o B e subtrair a origem, que é tudo zero. Então, vai ficar apenas as coordenadas do ponto B. Menos, aqui também, a norma de OC ao quadrado. Então, a norma de OC é C menos O, que vai dar também as coordenadas do ponto C. Tá bom? E aqui, por enquanto, eu vou deixar essa parte aqui. Tá? Então, vamos fazer este desenvolvimento aqui. Como é que a gente desenvolve? Vai lembrar que a gente vai trabalhar o quê? A norma. Então, vamos lá. Primeiro, aqui. Né? Vamos fazer a diferença, ó, x1 menos x2, y menos y2 e calcular a norma. Aqui eu só conservei o restante. Tá? Nesse caso aqui, vamos dar continuidade e desenvolver esses três valores aqui. Vale lembrar que a norma ao quadrado, a norma é raiz quadrada da somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. A norma ao quadrado você simplifica a raiz quadrada com o 2. Então fica só essa parte aqui, a somatória dos quadrados das coordenadas. Então vai ficar assim. Tá? Então não vai aparecer raiz quadrada. Então vai ser o quadrado deste valor aqui, o quadrado do segundo, o quadrado do terceiro, menos, né? Aí vai ser o quadrado dessas três coordenadas aqui, menos o quadrado dessas três coordenadas aqui. Tá? Aqui, esse valor aqui. E essa outra parte te deixa lá para baixo, né? Igual a... Conserva o lado direito da igualdade. Porque assim, vamos desenvolver tudo isso daqui, porque dá para simplificar algumas coisas. Por exemplo, aqui não vai ser o quê? É um trinômio quadrado perfeito, né? O que é isso? É o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, desenvolvendo isso daí, tá? Nós temos ó, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, tá? Aqui, mais o quadrado do segundo. E aqui do mesmo jeito, tá? As três. Tá? E Z1 menos Z2 ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o restante foi conservado, tá? X1, YZ1 aqui, tá? É a mesma coisa para X2, Y2, Z2. E o segundo membro a gente conservou. Ok. O que a gente consegue observar? Por exemplo, esse x1 ao quadrado ele aparece bem aqui, só que negativo. Então dá para simplificar esse com esse. O x2 ao quadrado também está bem aqui negativo. Aí, mesma coisa, ou seja, todos que estão quadrado aqui, ó, todos eles que estão quadrado, têm positivos e negativos. Então, todos que estão quadrados vai dar igual a zero, essa parte. Então, vai sobrar apenas essa parte aqui, ó. Este membro, essa parcela, quer dizer, esta parcela e esta. Ok? Então, vai ficar aqui assim embaixo, desse jeito. O que dá para a gente fazer? Coloca o menos 2 em evidência e simplifica com esse menos 2. Aí nós vamos ter aqui, né? Então, vamos ter aqui.
certo? Tá? Então, simplificando o menos 2 com o menos 2 que foi colocado em evidência, vai ficar apenas dentro do parênteses aqui, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2, que eu só coloquei do lado direito aqui. E esse lado aqui eu coloquei do lado esquerdo. Tá bom? Então a gente sabe que existe esta relação matemática entre o quê? Porque aqui no início, né, nós temos apenas o quê? O vetor U, o vetor V e o ângulo. Este vetor, em princípio, a gente não precisa trabalhar com ele. Então, a pergunta é, dado o vetor U, ou melhor, as coordenadas do vetor U, ou vetor V, as coordenadas do vetor V, né, que pega aí, subtrai o zero, vai dar esse próprio valor, e o ângulo θ, a pergunta é, como é que a gente consegue calcular quem? O θ, por exemplo. Tá? Então, existe essa relação que nós vimos aqui. Você calcula o tamanho do vetor U, como é que calcula o tamanho do vetor U? Opa, raiz quadrada, somatória dos quadrados das coordenadas do vetor U. Do vetor V, a norma, raiz quadrada da somatória dos quadrados das respectivas coordenadas do vetor V. E aí você vai lá e calcula o ângulo θ. É fácil calcular x1 vezes x2? Sim, são as coordenadas, as ordenadas dos dois vetores. Aqui as abscissas, né, que é x, as ordenadas, e z é chamado de cota. Tá? Então faz o produto das respectivas coordenadas e soma. Aí você conseguiria facilmente determinar o ângulo entre esses dois vetores. Ok? Então, por enquanto, fica esta fórmula guardada aqui. Tá? Então essa seria uma forma, se for dado, por exemplo, calcule o ângulo entre os dois vetores quaisquer, você iria usar essa fórmula aqui para calcular o ângulo entre os dois vetores. Certo? Agora sim, a gente já sabe o que é ângulo, já sabe até como se calcula o ângulo entre dois vetores. A gente vai definir o que é produto escalar de dois vetores. Então, o produto escalar dos vetores U e V, essa é a indicação. Existem duas notações, mas eu vou usar somente essa. Tá? U, um ponto aqui, o V. Então, produto escalar entre U e V. E como a palavra sugere aqui, produto escalar, o resultado entre o produto escalar de dois vetores vai dar um escalar, ou seja, vai dar um número real. Tá? Então, que número é esse? Qual é a característica desse número? Então, fazendo essa notação, ou seja, o produto escalar entre U e V vai dar sempre um número. Então, seriam duas formas da gente calcular. Primeira, né, pela definição. A. Se o vetor U é o nulo ou o vetor V for o nulo, então o produto escalar você calcula direto, vai dar zero. Ponto. Tá? Então, não há necessidade de fazer nenhum tipo de cálculo, é só colocar direto aqui. Né? Vamos colocar um exemplo aqui. Tá? Vamos colocar um exemplo. Se eu tenho aqui, ó, por exemplo, um vetor... Opa! Vamos pegar aqui, por exemplo, tá? Dois vetores aqui. O vetor U, para esse caso aqui, ó, o vetor U, eu vou pegar qualquer um, tá? Não importa. 3, 8 e menos 7. Tá? E o vetor V, aí eu vou colocar aqui, ó, 0, 0, 0. Então, se alguém perguntar quanto é que vale o produto escalar entre U e V, vai dizer, não sei calcular. Não, mas pela definição está dizendo que se um dos dois for nulo, você coloca direto que o produto escalar é 0 aqui. Tá? Pelo fato do segundo ser igual ao nulo. Bom, vamos para a segunda parte da definição, que é justamente quando os dois vetores ao mesmo tempo não são nulos. Tá? Então, se o vetor U não é nulo e o V também não é nulo, e você sabe que θ é o ângulo entre os vetores U e V, então o produto escalar é essa definição. Você calcula o tamanho do U, o tamanho do V e o cosseno do ângulo θ. Essa é a forma de se calcular o quê? O produto escalar. Tá? Essa é a definição. Aí a gente observa, mas esse valor aqui, a gente já viu em algum local, né? Norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo θ.
que no caso foi na dedução ali para se calcular o que? O ângulo, né? Então vamos voltar para cá. Aqui, ó, aqui embaixo. Ó, a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Uma forma de se calcular isso daqui é através do produto das respectivas coordenadas do vetor e somar. Ok? Então, nesse caso aqui, pela definição, o produto escalar entre U e V ou é o tamanho do U vezes o tamanho do V vezes o cosseno do ângulo. Então, se você tiver o tamanho do vetor U, o tamanho do vetor V e o ângulo θ, você substitui os três valores aqui e encontra o produto escalar. Mas caso você não tenha, por exemplo, o ângulo, que você teria que calcular, você pode usar esta fórmula aqui. Aqui, ó. Então, isso daqui é equivalente ao produto escalar. Então, você pode usar direto esta fórmula para se calcular o quê? O produto escalar entre dois vetores. Multiplica as respectivas coordenadas e soma o resultado. Então, por exemplo, vamos ver se a gente tem um exemplo aqui, né? O que nós temos? Proposições. Algumas conclusões que a gente vai tirando aí, né? Então, por exemplo, essa foi a primeira, tá? A primeira proposição, tá? Aqui, ó, o produto escalar pode ser também calculado desta forma, aqui, ó, desta forma. Por quê? Porque pela definição, isso aqui é igual a aqui, tá? Igual a esse valor aqui, produto das respectivas coordenadas de um vetor e a soma disso, certo? Alguém vai dizer, não, mas espera aí, pela definição é apenas quando U é diferente do nulo e o V também. Mas para esse caso aqui serve para mim quando os dois forem nulos, ou um deles, porque se você fizer o produto aqui, ó, se, por exemplo, nós temos o vetor V, o segundo vetor for nulo, aqui vai dar 0, 0, 0, também vai dar 0. Então, esta proposição aqui serve para quaisquer vetores, tanto nulo quanto não nulo. Tá? E uma fórmula, então, né, de você calcular o ângulo θ, você vai lá, apenas pega quem? Essa mesma fórmula e isola o cosseno de θ. Passa esse cara aqui dividindo. Então, ficaria esta fórmula aqui. Tá? E outra pergunta é, eu quero calcular normas de um certo vetor se eu tiver o produto escalar do próprio vetor. Bem, se a gente for verificar aqui, ó, U e U, vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar um vetor U genérico, tá? Aqui, ó, para esse caso 3 aqui. Se eu pegar um vetor U qualquer, o vetor U seria igual a quanto? X, Y e Z. Ok? Para a gente calcular, por exemplo, essa parte aqui, ó, o produto escalar de U por U, tem duas formas de fazer aí. De U por U, tá? U por U. Usando esta proposição aqui de cima, vai ficar quanto? X vezes X, Y vezes Y e Z vezes Z. Ou seja, X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado. Só que a gente conhece qual é a fórmula da norma de um certo vetor. Se esse aqui é o vetor U, eu sei que a norma dele é igual a quanto? Né? Ó, a norma desse vetor aqui, a norma por definição é igual a quanto? Raiz quadrada da somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. Então, no caso aqui, qual a relação que vai existir entre esse produto escalar bem aqui, né, de U por U e a norma? Bem, a diferença entre eles é que esse valor aqui está uma raiz quadrada desse valor. Certo? Então, se eu pegar x ao quadrado mais y ao quadrado e jogar aqui dentro, você jogar isso daqui e joga aqui dentro. Então, o tamanho de um vetor é igual à raiz quadrada do produto interno dele por ele mesmo. Certo? Assim, podemos então pegar um exemplo para justamente calcular o ângulo entre dois vetores. Então, assim, nós temos o exemplo. Determine um ângulo entre os vetores U e V. Qual a fórmula que a gente vai usar? Já vamos logo memorizando, né? Cosseno do ângulo θ é igual ao produto escalar entre U e V sobre o produto entre as normas. Né? Ou melhor, assim, né? Começamos dessa forma. Então a gente precisa calcular o quê?
o produto escalar entre U e V, de que forma? Usando a soma dos produtos das respectivas coordenadas. E a norma, a raiz quadrada somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. Então vamos lá. Ó, o produto escalar, eu pego o vetor U aqui, o vetor V e faço a distributiva. Né? 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 2 dá 2 e 4 vezes 2 igual a 8. Ficaria assim. Certo? Aí somando aqui, vai dar igual a 9. Então o produto escalar é 9. Tá? Então o numerador a gente já sabe. Falta agora o valor desses dois, esses dois valores aqui, as duas normas de U e a norma de V. Né? Então, no caso aqui, é só relembrar, né? A norma de U, raiz quadrada somatória dos quadrados. 1, 1 e 4. Então, 1, 1 e 4. Fazendo quadrado, dá 16 mais 1, 18, né? Que é 9 vezes 2, então dá raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2, que é 3 raiz quadrada de 2. Ok? Da mesma forma, para calcular a norma do vetor V. Nesse caso aqui, a norma do vetor V, a mesma fórmula, né? Menos 1, 2 e 2. Então, pego a somatória dos quadrados, né? De menos 1, 2 e 2 e a raiz quadrada. Que dá 4 mais 4 mais 1, 9, 3. Pronto. Então, estes três valores aqui, certo? Esses três valores, quais valores? Esse, este e este, você vai lá e substitui aqui em cima, tá? Os três valores. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter igual a cosseno do ângulo θ, 9 sobre, aqui a norma de U e aqui a norma de V. Pronto. Aqui é 9, 3 e 3, simplificando, vai dar 1 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizando, multiplica numerador e denominador por raiz quadrada de 2. O numerador fica raiz quadrada de 2 e o denominador é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai dar raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Ok. Aí a pergunta é, qual é o ângulo cujo cosseno desse ângulo vai dar raiz quadrada de 2 sobre 2? Pega uma tabela ali, né? Você vai lá encontrar que vai dar igual a 45 graus. Então esse é o ângulo, vai lembrar que é sempre o menor ângulo que você vai encontrar. Então, vamos agora para a ortogonalidade entre vetores. A ortogonalidade tem a ver com 90 graus, né? Então, a definição aqui, tá? Dois vetores U e V são ortogonais, essa é a notação, esse T de cabeça para baixo maiúsculo aqui, né, de ortogonalidade. Se, né, o ângulo entre eles é reto, o ângulo entre eles, no caso entre os dois vetores, forma 90 graus. Tá? Então, nesse caso aqui, você vai lá e substitui na fórmula. Qual fórmula? O produto escalar entre a norma de U e a norma de V, cosseno do ângulo de 90. Mas cosseno de 90 dá quanto? Igual a 0. Se é 0, você vai lá e multiplica 0 vezes o tamanho do vetor. Ou seja, o que a gente conclui? Aqui, né? Se eu tenho dois vetores ortogonais, então sempre o produto escalar entre eles vai dar 0. Aqui. Tá? Então é uma forma de alguém perguntar, dado dois vetores, verifique se eles são ortogonais. A gente vai usar com frequência esses tipos de vetores, ortogonalidade entre vetores. Tá? Então vamos lá para um exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Determine M para que os vetores U e V sejam ortogonais, sendo que o vetor U é esse e o vetor V é o AB. Tá? Só que o AB ele não deu, ele deu os pontos A e o ponto B. Então a gente tem que saber que, no caso, para se calcular o vetor V, uma forma é fazer a diferença entre os pontos nessa ordem aqui, né? A extremidade menos a origem. Então nesse caso aqui, tá? Aqui. Primeiro passo é encontrar o vetor V, visto que o U a gente já tem. Então é o vetor AB, o vetor V é o AB, B menos A, e faz a diferença. Vamos ver se está correto. É B menos A. 0 menos o menos 1 dá 1. M menos 2 aqui. E menos 1 dá menos 2. Ok. Em seguida, vamos para onde? Ó, como foi dito que eles são ortogonais, os vetores, ele quer que você determine o M para que seja.
Então, se for para ser ortogonal, então o produto escalar é 0. Você vai lá e coloca aqui o produto escalar, desenvolve, no caso aqui o vetor U, ó, na forma analítica, 2, menos 1 e 3. E esse vetor aqui é o vetor V que a gente acabou de encontrar. Você faz o produto aqui das respectivas coordenadas, 2 vezes 1, menos 1 vezes m menos 2 e 3 vezes menos 2. Igual a 0 e vai dar uma equação do primeiro grau. 2 vezes 1 dá 2, menos, que multiplica m menos 2, troca o sinal, menos m mais 2. E 3 vezes menos 2 dá igual a menos 6. Ok? Então, tá, nós vamos ter aqui que o m é igual a quanto? Passa para cá e vai dar m igual a menos 2. Certo? Então, quando o m for menos 2 aqui para o ponto, substituindo aqui na ordenada do ponto B, você vai lá e verifica que é o que? Esses dois vetores, U e V, são ortogonais. Quando a gente sempre define uma operação, logo na sequência, né, a gente sempre trabalha as propriedades. Né? Quando surge uma demonstração, né, a gente pode utilizar justamente das propriedades. Então, a gente vai pegar para as propriedades 3 vetores, U, V e W, pertencente ao V3, e um escalar. Okay? Quais são as propriedades? A primeira aqui, ó. Vamos dizer assim, multiplicação de um vetor pela soma vale a distributiva. Ó. U escalar V e U escalar W. Tá? A segunda é, se você tem um vetor escalar vezes um certo vetor aqui, você pode colocar esse escalar para fora ou colocar junto do outro vetor. Vai dar o mesmo resultado. Né? Podia ter colocado esse aqui como primeiro, que a comutatividade ela é verdadeira. Isso daqui eu acho que é bem fácil da gente observar, né? Porque o produto escalar aqui seria, no caso, x1 vezes x2 mais y vezes y2 mais z1 vezes z2. Se você fizer o produto escalar de v com 1, ficaria x2 vezes x1, que é igual a x1 vezes x2, né? Ficaria x2 vezes x1 mais y2 vezes y1 mais z2 vezes z1. Tá bom? E por último, tá? O produto escalar de um vetor por ele mesmo sempre vai dar maior ou igual que zero. Só vai dar zero se o produto escalar o produto escalar ele é zero somente se o vetor U é um nulo. Se ele não é nulo, ele sempre vai dar um número maior do que zero. Tá? Vamos partir para aqui. Finalizando essa primeira etapa aqui de produto escalar, vamos para um exemplo. Né? Então, nós temos aqui. Ó. Sabendo que os vetores U e V, o V foi dado, 2, 1 e 1. Então, sabendo que os vetores U e V são paralelos e que o produto escalar entre U e V é 3, determine U. E agora, o que a gente vai fazer? Né? Uma opção é você chegar e determine U. Você pode logo dizer que U é XYZ, genérico. Tá? Se não tiver mais nenhuma outra informação, você usa essa ideia. Mas vamos fazer uma análise aqui por enquanto. Tá? Porque ele fez alguns comentários. Né? Primeiro, sabendo que os vetores U e V são paralelos. Opa, qual é a relação entre paralelismo mesmo? Vamos escrever? Vamos lá. Dois vetores são paralelos, então um é múltiplo do outro. Como a pergunta é determine U, eu vou escrever esse U que eu não conheço em função do outro. Então, ele vai ser múltiplo do outro. Então, vai ser múltiplo do V. Tá? Quantas vezes? Não sei. Então, a gente começa desse jeito. O vetor V eu conheço. Então, é como se ele estivesse perguntando quanto é que vale o A para finalizar o problema. Né? Então, nós temos aqui, tá? O vetor U é A ou lambda, uma escalar qualquer, tá? É o vetor V, aí você faz a distributiva aqui. Então, em vez de você chamar o U de XYZ, você vai dessa forma, né? A partir do momento que ele disse que U é paralelo a V, então você vai conseguir escrever o U em função de uma variável só, da variável A. Então, o U é esse cara aqui. Então, a partir do momento que a gente determinar quanto é que vale o escalar A, esse número A, acabou o problema. Então, vamos atrás desse valor A aqui, tá? Que vai ser o dobro de A e A.
Então vamos lá. O que está faltando? Bem, a gente usou primeiramente só essa informação, a primeira informação que foi dada. Falta usar essa segunda aqui, né? Qual é a segunda? U escalar V é 3. Então vamos pegar essa outra informação? Vamos lá, aqui, ó. U escalar V é 3. Quem é o? Opa, o eu já posso substituir esse cara aqui. Porque se eu chamar de x, y, z, vão ficar muitas variáveis. E o vetor V foi dado, só números. Então nesse caso aqui, ó, vai ficar dessa forma. O vetor U em função de A e o vetor V só valores numéricos. Se a gente desenvolver isso daqui, o que vai acontecer? Vai dar uma equação simples do primeiro grau. Tá? Vai ficar assim. Pronto. Aí desse lado vai dar 6A igual a 3. Então A igual a meio, né? A igual a meio. Então pronto. A igual a meio. Opa! A igual a meio. Então tem um erro aqui. Vamos lá ajeitar isso daqui. É isso mesmo? É. 3 aqui. 4 mais 1 dá 6. Então aqui não é. Tá? Então vamos já ajeitar aqui. Tá bom? Então deixa eu fazer aqui assim. Tá? Vamos finalizar. Então vai ficar assim. Nesse caso aqui, vai ficar aqui. Vamos lá. Então, vai ficar assim. A deu igual a meio. Portanto, quanto é que vai dar o vetor? Qual é o vetor que eu estou querendo encontrar? É o vetor U. Então, eu vou substituir o meio aqui em cima. Então, U vai dar igual a quanto? Vamos lá. Aqui. 2 vezes o A, que é meio, A e A. Pronto. Então, finalizando aqui, o vetor U vai ser igual a 2 vezes meio dá 1, meio e meio. Pronto. Então, essa aqui é a solução. Tá? 1, meio e meio. Essa é a solução do nosso exercício. Aí, no próximo conteúdo, a gente vai ver justamente a interpretação, no próximo vídeo, tá? Interpretação geométrica de produto escalar.